Um milionário tetraplégico foi humilhado em um encontro às cegas, mas se apaixonou pela garçonete que o defendeu. E o que ela descobriu depois a deixou sem palavras. Antes de começarmos a história, contem para nós nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. E, no final, não se esqueçam de avaliar a história de 0 a 10. Boa leitura! Edward Smith observava a porta do restaurante Bella Vista. Suas mãos suavam e ele se sentia ridículo por estar tão nervoso. Afinal, ele tinha 32 anos e fechará negócios milionários sem pestanejar. Mas um encontro às cegas? Isso era território desconhecido. Sua mãe, Roslyn, insistiu tanto que ele finalmente cedeu. Filho, você precisa sair desse escritório. Stella é linda, bem-sucedida e perfeita para você, ela disse com aquele sorriso convincente. Edward revirou os olhos ao se lembrar. Sua mãe sempre achava que havia alguém perfeito para ele. O restaurante estava movimentado naquela sexta-feira à noite. O som de conversas animadas e talheres se misturava com a suave música de jazz que tocava ao fundo. Edward estava sentado em uma mesa de canto perto da janela, de onde podia ver as luzes brilhantes de Boston. Ele tomou um gole de seu copo de água gelada e olhou para o relógio. Stella estava 15 minutos atrasada. Típico. Ele respirou fundo e tentou relaxar, mas a cadeira de rodas sob ele parecia pesar 1 tonelada naquele momento. 3 anos haviam se passado desde o acidente, mas as datas ainda representavam um desafio emocional. A porta do restaurante se abriu e uma mulher alta, com cabelos loiros impecavelmente penteados, entrou com passos firmes. Ela vestia um vestido vermelho justo e sapatos de salto alto que ecoavam no piso de madeira. Seus olhos percorreram o salão até encontrarem Edward. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Stella caminhou até a mesa com confiança, sua bolsa de grife balançando em seu braço. Edward endireitou-se e deu um sorriso educado. Edward? Perguntou ela, com voz melodiosa. Sim, você deve ser Stella. É um prazer conhecê-la, disse ele, estendendo a mão. Ela apertou a mão dele rapidamente, quase a contragosto, e puxou a cadeira para se sentar. Foi então que seus olhos se desviaram e ela notou a cadeira de rodas. Seu rosto mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão de choque, e em seguida, por um desdém mal disfarçado. Você está em uma cadeira de rodas? Perguntou Stella, como se fosse a pior coisa do mundo. Edward sentiu um aperto no estômago. Sim, eu uso cadeira de rodas. Achei que minha mãe já tivesse mencionado isso. Menciona? Stella soltou uma risada seca e cruel. Não, ela definitivamente não mencionou que você era assim. A palavra isto saiu de sua boca como um insulto. Edward cerrou os punhos sob a mesa, tentando manter a compostura. Olha, não acredito que vim até aqui para perder meu tempo, continuou Stella, pegando o celular da bolsa e navegando pelas telas com desinteresse. Sério? Sua mãe deveria ter sido honesta. Eu tenho uma reputação a zelar. Sabe, não posso ser vista com... Bem, você entende. Entender o que exatamente? Perguntou Edward, com a voz tensa. Que eu mereço alguém completo, Edward. Alguém que realmente consiga acompanhar meu ritmo. Festas, viagens, caminhadas na praia. Você acha que vou passar a vida empurrando uma cadeira de rodas? Ela revirou os olhos e balançou a cabeça. Isso é tão constrangedor. Cada palavra era uma facada. Edward sentiu o rosto queimar de humilhação. Queria responder, colocar aquela mulher em seu devido lugar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Olhou em volta e percebeu que algumas pessoas em mesas próximas começavam a prestar atenção às vozes alteradas. Sabe o que é pior? Cancelei um jantar importante para vir aqui. Uma completa perda de tempo, continuou Stella, sem qualquer constrangimento. Você deveria colocar isso no seu perfil como um aviso. Isso pouparia o tempo das pessoas. Antes que Edward pudesse responder, uma voz feminina cortou o ar como uma lâmina afiada. Desculpe interromper este momento agradável, mas você já decidiu o que vai pedir?
Ou a senhora já está de saída? Edward virou a cabeça e viu uma garçonete parada ao lado da mesa, bloco de notas na mão e uma expressão que não escondia sua indignação. Ela tinha cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desarrumado, olhos verde esmeralda brilhantes e um avental manchado de molho de tomate. Stella olhou para a garçonete com desdém. Estou ocupada aqui, senhorita. Pode voltar mais tarde. Na verdade, acho que não posso, respondeu a garçonete, colocando a mão no quadril. Seu crachá dizia Lívia. Porque eu ouvi tudo o que você disse e preciso te contar uma coisa. Com licença. Stella ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Você me ouviu. Olha, eu trabalho aqui há 3 anos e já vi muita gente mal educada. Mas você ganhou o prêmio de pessoa mais horrível da noite. Parabéns. Edward arregalou os olhos. Algumas pessoas nas mesas ao redor começaram a observar, curiosas. Stella ficou vermelha de raiva. Como você se atreve? Como ouso? Como você ousa? Interrompeu Lívia, com a voz firme, mas sem gritar. Este homem teve a decência de sair de casa, se arrumar, vir até aqui e lhe dar uma chance. E você? Você o julga por estar em uma cadeira de rodas? Sério. Isso não é da sua conta. Stella elevou a voz. Isso passou a ser da minha conta quando você começou a humilhar um cliente na minha sessão, retrucou Lívia. Deixe-me explicar uma coisa, querida. Essa cadeira de rodas ali não define quem ele é. Mas sabe o que define você? Essa sua atitude deplorável. E sabe de uma coisa? Isso é muito pior do que qualquer cadeira de rodas. Edward ficou sem palavras. Ninguém jamais o havia defendido daquela maneira. Stella levantou-se abruptamente, quase derrubando a cadeira. Não vou ficar aqui para ouvir isso de uma simples garçonete. Ótimo. A porta está bem ali, Lívia apontou para a saída com um sorriso doce e falso. E não se esqueça de deixar sua humanidade na saída. Ah, espere, você não trouxe nenhuma. Stella bufou, agarrou a bolsa com força e saiu marchando, seus saltos altos batendo no chão com um som irritado. Algumas pessoas no restaurante aplaudiram discretamente. Lívia suspirou e olhou para Edward, que ainda estava processando tudo. Ela lhe deu um sorriso sincero e deu de ombros. Desculpe por isso. Não consegui me conter, disse ela, agora com a voz mais suave. Algumas pessoas precisam ouvir algumas verdades, sabe? Edward finalmente conseguiu falar. Eu agradeço. Você não precisava fazer isso. Claro que sim. Aquela mulher foi horrível. Ninguém merece ser tratado assim. Lívia balançou a cabeça, ainda chateada. Olha, o jantar é por conta da casa hoje. É o mínimo que posso fazer depois de todo aquele circo. Não, por favor. Não quero causar nenhum problema para você. Problemas? Os problemas saíram de salto alto há 1 minuto, riu Lívia. Agora me diga, o que você gostaria de comer? E nada dessa de perdi o apetite. Depois de lidar com gente assim, precisamos de uma boa refeição. Recomendo o ravioli de queijo, é como um abraço para o estômago. Edward não conseguiu conter um sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro da noite. Ravioli de queijo parece perfeito. Ótima escolha. E para beber? Vinho tinto. Já vou trazer. Lívia anotou e piscou para ele. E relaxa, tá bom? Nem toda mulher é como aquela criatura que saiu. Tem gente boa por aí. Ela se afastou para levar o pedido à cozinha, deixando Edward sozinho com seus pensamentos. Ele olhou para a porta por onde Stella havia saído e depois para o caminho que Lívia havia tomado. Pela primeira vez em muito tempo, Edward sentiu algo diferente no peito. Não era autopiedade nem raiva. Era algo leve, quase como esperança. E tudo por causa de uma garçonete com o avental manchado de molho que não tinha medo de dizer o que pensava. Ele suspirou e recostou-se na cadeira, sentindo os ombros relaxarem. Talvez a noite não tivesse sido um desastre completo. Afinal, Lívia voltou da cozinha, equilibrando uma cesta de pão quente com manteiga.
Ela colocou tudo na mesa de Edward com um largo sorriso. Enquanto o ravioli fica pronto, vá comendo isso. O pão é caseiro e viciante. Sério, uma vez comi 5 seguidos e quase não consegui fechar o zíper da calça, disse ela com uma risadinha. Edward pegou um pedaço de pão que ainda estava fumegando. Obrigado, e obrigado novamente pelo que você disse antes. Relaxa. Isso foi uma terapia gratuita para mim. Adoro colocar pessoas arrogantes em seus devidos lugares, Lívia piscou. Além disso, você parecia um cachorrinho perdido na chuva. Eu tinha que fazer alguma coisa. Ele quase se engasgou com o pão. Um cachorrinho perdido? Sim, aquele olhar triste e profundo, sabe? Mas agora você está melhor. Olha só, você até sorriu. Ela apontou para ele com entusiasmo. Edward balançou a cabeça, ainda sorrindo. Havia algo revigorante na honestidade dela. Ela não tinha filtro, mas também não era cruel. Você sempre diz exatamente o que pensa. Sempre. Minha avó costumava dizer que eu nasci sem botão de mudo. Ela tentou me ensinar a ser mais delicada, mas acho que o manual de instruções vinha em chinês. Lívia riu alto. Mas, ei, pelo menos sou honesta, né? É verdade, concordou Edward, sentindo-se cada vez mais relaxado. Bem, vou deixar você aproveitar o pão. Se precisar de alguma coisa, é só acenar, e se outra Estela aparecer, tenho mais munição à disposição. Ela fez uma careta engraçada antes de ir embora. Edward jantou em paz, observando Lívia trabalhar. Ela servia as mesas com uma energia contagiante, fazendo piadas com os clientes e arrancando risadas por onde passava. Havia nela uma leveza que contrastava completamente com o peso que ele carregava há 3 anos. Quando ele terminou de comer, Lívia trouxe a conta. Edward estendeu a mão para pegar a carteira, mas ela colocou a mão sobre a dele. Eu disse que era por conta da casa, lembra? Você vai se meter em encrenca por causa disso. Deixe isso comigo. Você só precisa voltar outro dia e pedir uma sobremesa bem cara para compensar. Ela deu aquele sorriso travesso de novo. Edward guardou a carteira, mas deixou uma nota de $50 sobre a mesa como gorjeta. Us all hast Olivia se irregularam. Isso é uma gorjeta ou você está tentando comprar o restaurante? É um agradecimento apropriado, respondeu ele, já empurrando a cadeira para trás. Você é louca, sabia? Mas é um tipo de louca boazinha. Lívia pegou a nota e a enfiou no avental. Dirija com cuidado, tá bom? Eu prometo. Boa noite, Lívia. Boa noite, Edward. Ele saiu do restaurante sentindo-se mais leve do que quando chegará. Durante todo o caminho para casa, não conseguia tirar Lívia da cabeça. Seu jeito descontraído de falar, sua risada genuína, aqueles olhos verdes cheios de vida. Era como se ela tivesse acendido uma luz em um quarto que estivera escuro por tempo demais. Na manhã seguinte, Edward acordou com a luz do sol entrando pela janela do quarto. Ele se espreguiçou e se moveu para a cadeira de rodas com a facilidade de quem faz isso todos os dias. Tomou banho, se vestiu e foi até a cozinha preparar um café. Enquanto tomava o café quente, pegou o celular e abriu o navegador. Digitou Restaurante Bela Vista Boston e encontrou o endereço. Ele olhou para o relógio. 10 da manhã. Muito cedo para o almoço, mas talvez pudesse dar uma passada para tomar um café. Balançou a cabeça. Que ideia ridícula, murmurou para si mesmo. Mas o rosto sorridente de Lívia não saía de seus pensamentos. Às 14 horas, Edward estacionou seu carro adaptado em frente ao Bela Vista. Ele havia passado a manhã inteira tentando se convencer de que não deveria ir, mas lá estava ele, de qualquer forma. Ele entrou no restaurante e procurou por Lívia. Ela estava anotando pedidos em uma mesa no fundo, com o cabelo preso no mesmo rabo de cavalo desarrumado do dia anterior. Quando ela se virou e o viu, seu rosto se iluminou. Olha quem voltou, o cachorrinho abandonado. Ela gritou do outro lado da sala, fazendo alguns clientes olharem para ela. Edward sentiu o rosto esquentar. Você não vai parar de me chamar assim, vai? Nunca.
Lívia terminou de escrever o pedido e caminhou até ele. Mas sério, você voltou. Achei que levaria pelo menos uma semana. Eu estava passando por aqui e pensei em parar para tomar um café. Ele mentiu sem hesitar. Certo. Certo. Passando por aqui completamente ao acaso, sem nenhum motivo específico, disse ela com um sorriso travesso que demonstrava que não acreditava nele nem um pouco. Vamos, sente-se na mesma mesa de ontem. Vou lhe trazer o melhor café que você já tomou. Edward foi até a mesa e esperou. Lívia voltou minutos depois com uma xícara fumegante e uma generosa fatia de torta de maçã. Eu não pedi torta, disse ele. Eu sei, mas você parece precisar de açúcar. E antes que reclame, este também é por conta da casa. Considere isso um pedido oficial de desculpas do estabelecimento pelo desastre que foi seu encontro ontem. Você pode ser demitido se continuar distribuindo comida de graça, alertou Edward. Ah, meu gerente me adora. Sou a garçonete que mais vende aqui. Tenho meus privilégios. Ela se sentou na cadeira em frente a ele sem perguntar. Então, me diga, como você conseguiu dormir depois dessa experiência traumática? Melhor do que eu esperava, sinceramente. Que bom, porque eu ficava pensando que você chegaria em casa e se sentiria deprimida. Aí eu me sentiria mal por não ter jogado um balde de água fria naquela mulher horrível. Edward deu uma gargalhada. Você é algo diferente. Você sabe disso. Ouço isso com frequência. Nunca sei se é um elogio ou uma reclamação, mas vou considerar como um elogio. Lívia apoiou o queixo na mão. Então, você vai tentar outro encontro às cegas, ou sua mãe finalmente vai te deixar em paz? Minha mãe nunca me deixa em paz. Ela está sempre marcando encontros para mim. As mães são assim mesmo. A minha vive me dizendo que preciso arranjar um marido antes que eu fique velha demais. Eu tenho 26 anos, não estou nem perto da velhice. 26, você parece mais jovem. Obrigada. Acho que é porque eu rio muito. Dizem que rir mantém a gente jovem. Se isso for verdade, vou morrer com cara de adolescente. Ela soltou aquela risada contagiante de novo. Eles conversaram por mais 20 minutos. Lívia contou histórias engraçadas sobre clientes difíceis que havia atendido, e Edward se viu rindo mais do que em anos. Havia algo magnético nela, uma energia que o tirou da concha em que ele estava se escondendo. Quando Lívia precisou voltar ao trabalho, Edward reuniu sua coragem. Lívia, posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu tento muitas vezes e erro a maioria, mas respondo a tudo. Você gostaria de tomar um sorvete comigo depois do seu turno? Ela piscou, surpresa. Sorvete? Tipo um encontro. Não precisa ser um encontro romântico se você não quiser. Pode ser só dois amigos tomando sorvete, disse ele rapidamente, sentindo-se um tanto tolo. Lívia inclinou a cabeça, pensando por um instante. Então, sorriu. Sabe de uma coisa? Eu adoraria. Meu turno termina às 19 horas. Tem uma sorveteria incrível a 3 quarteirões daqui, Sweet Dreams. Conheço o lugar. Podemos nos encontrar lá às 7h30. Fechado. Mas me prometa uma coisa. O que? Não fique nervoso, tá bom? Eu não mordo. Bem, eu não mordo forte. Ela piscou e saiu rindo. Edward ficou ali por mais alguns minutos, terminando seu café e torta. Ele não conseguia parar de sorrir. Fazia tanto tempo desde a última vez que se sentirá assim, nervoso de um jeito bom, esperançoso. Quando ele saiu do restaurante, o sol brilhava mais forte no céu. Boston parecia uma cidade diferente, mais colorida, mais vibrante, e tudo graças a uma garçonete divertida que não tinha medo de ser ela mesma. Às 19h20, Edward já estava estacionado em frente ao Sweet Dreams. Ele checou a hora no celular pela 5ª vez em 2 minutos. Estava tão nervoso quanto um adolescente em seu primeiro encontro. Às 7h35, Lívia desceu correndo a calçada, ainda vestindo o uniforme do restaurante.
Ela estava sem fôlego quando o alcançou. Desculpe o atraso. Um cliente resolveu pedir sobremesa 5 minutos antes de eu sair, e eu não pude recusar porque a gorjeta dele é sempre boa e eu preciso do dinheiro, e respirar. Edward interrompu, rindo. Ela parou e respirou fundo. Ok, respirei fundo. Agora vamos tomar sorvete antes que eu morra desejando. Eles entraram na sorveteria e foram recebidos pelo doce aroma de casquinhas frescas e pelo ar-condicionado gelado. O lugar era pequeno e aconchegante, com mesas coloridas e uma vitrine repleta de sabores tentadores. Lívia correu até o balcão como uma criança numa loja de brinquedos. Olha, eles têm o sabor de biscoito com caramelo. Esse é o meu favorito absoluto no mundo todo. Você parece animado, disse Edward, aproximando-se do balcão. Animada? Estou radiante. Sorvete é a minha religião. Se existisse uma igreja do sorvete, eu seria a Madre Superiora. Ela pressionou o rosto contra o vidro da vitrine. Ou talvez a Madre Superiora. Não sei bem como funciona a hierarquia das freiras. O garçom, um jovem de cabelo espetado, sorriu para ela. Você sabe o que gostaria? 2 bolas de sorvete de biscoito e caramelo, por favor. E coloque aquela cobertura de chocolate por cima, granulado e marshmallow. Na verdade, coloque tudo o que você tiver. Edward riu. Você vai comer tudo isso? Sim, eu vou comer. E se eu não conseguir terminar, levo para casa e como no meio da noite enquanto assisto a algum programa ruim na TV. É a minha terapia, disse Lívia, virando-se para ele. E você? O que vai pedir? Chocolate puro, respondeu ele. Chocolate puro? Sério? Com todos esses sabores maravilhosos, você escolheu o mais básico. Eu gosto de chocolate, disse Edward, dando de ombros. Você é chato, sabia? Mas tudo bem, eu te aceito do jeito que você é. Ela deu um tapinha no ombro dele como se estivesse consolando uma criança. Eles compraram seus sorvetes e se sentaram em uma mesinha perto da janela. Lívia atacou sua sobremesa com entusiasmo, sujando o nariz de chocolate sem perceber. Você tem um chocolatinho aqui, disse Edward, apontando para o próprio nariz. Onde? Ela limpou o lado errado. Não, do outro lado. Lívia limpou novamente, ainda no lugar errado. Agora deixe-me fazer isso, disse Edward, pegando um guardanapo e limpando delicadamente o nariz dela. Obrigada. Sou um pouco desastrada com comida. Uma vez fui a um jantar chique e fiquei com molho de tomate na testa a noite toda. Ninguém me avisou. Quando cheguei em casa e me olhei no espelho, quase desmaiei. Edward balançou a cabeça, rindo. Como é que você conseguiu sujar a testa com molho? Não faço ideia, mas fiz. Tenho um talento especial para fazer bagunça, disse ela, lambendo a colher com prazer. Então, me conte mais sobre você. O que você faz além de ir a encontros às cegas desastrosos? Ele hesitou por um instante. Eu trabalho no mundo dos negócios. Tenho uma empresa de consultoria. Nossa, que chique! Aposto que você usa terno todos os dias e tem reuniões importantes com pessoas importantes. Mais ou menos, admitiu Edward. Deve ser interessante. Bem diferente de ficar anotando pedidos de hambúrguer o dia todo, disse Lívia, dando outra colherada na comida. Mas não estou reclamando. Gosto do que faço. As pessoas são engraçadas. Sabe? Cada cliente é uma história diferente. E você? Sempre quis ser garçonete. Lívia fez uma pausa. Seu sorriso diminuiu um pouco, mas não desapareceu completamente. Na verdade, eu estava na faculdade cursando fisioterapia, mas tive que parar. Por quê? Ela mexeu o sorvete, pensativa. A vida acontece. Sabe, às vezes os planos mudam e temos que nos adaptar. Edward pressentiu que havia mais na história, mas não queria pressioná-la. A fisioterapia é uma área interessante. Sim, sempre gostei de ajudar as pessoas e acho fascinante como o corpo humano funciona,
como podemos nos recuperar de lesões e voltar a fazer coisas que antes pareciam impossíveis. Ela sorriu novamente. Mas, quem sabe, talvez um dia eu volte a estudar, né? Com certeza, concordou Edward. E você? Como foi que você acabou numa cadeira de rodas? Se não quiser falar sobre isso, tudo bem. Eu sei que é algo pessoal. Ele engoliu em seco. Não gostava de falar sobre isso, mas havia algo em Lívia que o fazia querer se abrir. Foi um acidente de carro há 3 anos. Oh, sinto muito, disse ela, genuinamente comovida. Deve ter sido difícil. Foi sim, concordou Edward, com a voz cada vez mais suave. Ele podia sentir aquele peso familiar de tristeza subindo em seu peito. Lívia percebeu a mudança de humor e rapidamente mudou de assunto. Sabe o que ajuda quando estamos tristes? Sorvete e piadas ruins. Deixa eu te contar uma. Por que o espantalho ganhou um prêmio? Edward piscou, confuso com a mudança repentina. Não sei. Porque ele era excepcional na sua área. Ela caiu na gargalhada com a própria piada. Era tão ruim que Edward não conseguiu conter o riso. Aquilo foi terrível. Eu sei. As melhores piadas são as ruins. Tenho 1 milhão delas salvas. Meu filho adora, disse ela casualmente, voltando a comer seu sorvete. Seu filho. Edward sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ah, eu não tinha mencionado. Eu tenho um filho, Peter. Ele tem 4 anos e é a coisa mais engraçada que já me aconteceu na vida. O rosto dela se iluminou ao falar do menino. Edward tentou processar a informação. Lívia tinha um filho. Claro que tinha. Uma mulher linda, engraçada e incrível como ela obviamente já teria uma vida própria. Você é casada? Perguntou ele, tentando parecer casual. Não, o pai do Peter não faz parte das nossas vidas. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Mas tudo bem. Não precisamos dele. Eu e o Peter formamos uma equipe, disse ela com convicção. Ele está com a minha vizinha agora. A senhora Thompson cuida dele enquanto eu trabalho. Ela é adorável e faz biscoitos incríveis. Deve ser difícil criar um filho sozinho, comentou Edward. É e não é. Quer dizer, é difícil financeiramente. Tenho que pagar a faculdade, o aluguel, a comida, a senhora Thompson, tudo. É por isso que dei uma pausa nos estudos. Mas emotionalmente? Peter faz tudo valer a pena. Aquele menino inventa coisas que me fazem rir até chorar. Ele parece ser especial. Ele é mesmo. Semana passada, ele me perguntou se as vacas também bebem leite. Passei 10 minutos tentando explicar que as vacas produzem leite, mas ele insistia que elas precisavam beber leite para ficarem fortes. Lívia riu ao se lembrar. Crianças têm a própria lógica. Eles continuaram conversando por mais 1 hora. Lívia contou histórias hilárias sobre Peter, sobre os clientes malucos do restaurante e sobre sua infância conturbada. Edward se viu rindo mais do que em anos, sentindo-se leve e feliz. Quando saíram da sorveteria, já eram quase 9 da noite. A rua estava iluminada pelos postes de luz e uma brisa suave soprava no ar. Obrigada pelo sorvete, disse Lívia, ajeitando a bolsa no ombro. Foi muito mais divertido do que eu esperava. Mais divertido? Você esperava que fosse chato? Não, quer dizer, sim, eu não sei. Ela riu, sem graça. Faz tempo que não saio assim, sabe? Só para conversar e tomar sorvete. Foi bom. Para mim também, disse Edward sinceramente. Eles ficaram ali parados por um instante, apenas se olhando. Então, Lívia quebrou o silêncio. Bem, preciso ir buscar o Peter. A senhora Thompson fica chateada se eu me atrasar. Claro. Posso te dar uma carona? Não precisa. Moro perto. Vou a pé. Tem certeza? Com certeza. Mas obrigada pela oferta. Ela começou a andar para trás. E olha, se você quiser sorvete outro dia, já sabe onde me encontrar. Vou me lembrar disso. Tchau,
Edward. Adeus, Lívia. Ela se virou e caminhou pela calçada, acenando uma última vez antes de virar a esquina. Edward ficou ali por mais alguns minutos, apenas sorrindo como um bombo. Pela primeira vez em 3 anos, ele se sentia verdadeiramente vivo. E tudo graças a uma garçonete desastrada que adorava sorvete com todas as coberturas possíveis e tinha um filho de 4 anos que fazia perguntas filosóficas sobre vacas. O que você achou da história de Lívia e Edward? Deixe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Que nota você daria? Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar todas as nossas histórias. E aproveite para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.